quem vai falar com a gente hoje é o doutor Renato. Vocês já devem conhecer o Renato Kfouri. E de verdade, doutor Renato, você é minha rede de apoio também, tá? Porque eu já aprendi muita coisa importante com o senhor, a sua fala leve, acessível. Então, hoje a gente quer tocar nesse assunto que é passeio, que é viagem, com as circunstâncias que ainda estamos vivendo. Sabe que a gente foi para a Dinamarca recentemente, né, doutor Renato? A gente até se falou de lá, na época que eu estava. Foi um momento super importante, mas que envolveu, até da minha parte, medo, ansiedade e insegurança. Então, você, doutor, que tem a voz da sabedoria, como que a gente pode se preparar melhor para uma viagem, pensando nas crianças, pensando em quem vai viajar com elas, né? Nessa família que vai viajar? Quais são as principais recomendações em relação à saúde? Olha, Ju, esses tempos de pandemia têm deixado a gente sempre muito inseguro, né? Do que pode, o que não pode, o que é seguro, o que é inseguro. Quando se trata de viagens, a gente tem que avaliar primeiro o destino, como é que você vai, né? Você vai de carro, você vai de avião, você vai de ônibus, você vai a pé, você vai pedalando, né? Qual que é o seu meio de transporte, quanto tempo você vai passar no destino e qual é o tipo de viagem que você vai fazer. Você vai fazer um acampamento, você vai ficar num hotel 5 estrelas, você vai ficar num hotel fazenda com um monte de criança lá junto. Então, tudo isso vai influenciar no risco que você vai ter para você e para sua família. Então, por exemplo, viagens internacionais ou viagens aéreas, vamos colocar assim, tem o risco do avião, do transporte aéreo. Então, você tem que tomar cuidado, que é um local onde tem muita gente aglomerada, num espaço fechado, tirar a máscara só para beber água, para comer alguma coisa, mas usar o tempo todo máscara, desde o aeroporto até você sair do aeroporto no seu destino final. Viagem de carro com a sua família, ok, vocês já estão vivendo dentro de casa, né? Procura abrir o vidro, ventilar sempre um pouco o ambiente, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo em termos de transporte. Outros meios, como trens e ônibus, valem mais ou menos a mesma regra que a gente falou do avião, né? Você está num ambiente fechado Sim. com muita gente, você precisa se cuidar. O destino é importante também. Se você vai para um lugar onde está tendo uma epidemia, vou para um lugar onde está tendo lá a variante Ômicron, vou para um lugar onde está tendo um surto de febre amarela ou de meningite, você tem que se preparar também. A saúde sua depende também do local que você está, o que está tendo por lá de doença. Cuidados com água, com ingestão de alimentos, né? Cuidado com alimentos crus, não beber água que você não confia, também é parte dessa prevenção. E para a Covid-19, especialmente, a gente tem que usar aquelas 4 regrinhas que eu costumo dizer. Você está em maior risco ou em menor risco quando? Primeiro, se você está no ambiente aberto ou no ambiente fechado. O ambiente aberto tem muito menos risco. Segundo, se você está de máscara, se você está sem máscara. O risco é maior, obviamente, se você está sem máscara. Terceiro, se você está perto, se você está longe das pessoas. Quanto mais aglomeração tiver naquilo lá, o seu risco aumenta. E quarto, se as pessoas estão vacinadas ou não estão vacinadas. Então, essa eu acho que talvez seja a dica, né? Os quatro pilares, os 4 balanços que você deve levar em conta. Distância, máscara, vacina e ambiente arejado ou não arejado. Quanto mais fechado, sem máscara, sem vacina e próximo você tiver, maior o seu risco. Quanto mais distante, ao ar livre, vacinado e com máscara, menos risco você vai ter. Certamente. E, doutor, sabe que me vem muito à cabeça, assim, pensando em viagem e tudo mais, que eu tive que fazer aqui? O Liam, por conta da pandemia, a gente teve um período em que atrasamos a vacinação dele, né? Então, a carteirinha não estava em dia. Então, eu tive uma conversa, né, com a nossa pediatra para entender como colocar isso em dia para a viagem. E até numa conversa nossa, acho que foi lá no meu canal do YouTube, a gente falou quanto que nos preocupamos tanto enquanto adultos em nos vacinar. E as vacinas das crianças, até para outras doenças, são tão importantes quanto, que não podem ficar ali atrasadas. Como que a gente pode se organizar, então, para viajar pensando na vacinação? Isso é fundamental, né? Também um dos pilares aí para uma viagem segura é a vacinação.
né? Não só aquelas que obrigam a gente a fazer, tem que tomar vacina de febre amarela porque eu vou viajar. A febre amarela é uma vacina do calendário nosso, não precisa. Eu vejo gente tomando vacina da febre amarela porque vai para a Disney, porque vai para não sei aonde. A febre amarela tem aqui, então a gente não precisa viajar para ter o nosso calendário de vacinação em dia. E meningites, pneumonias, hepatite, essas vacinas precisam estar em dia, claro, com ou sem viagem, né, Ju? Não precisa viajar para estar com o calendário da vacina dos filhos em dia. Mas é um momento, sem dúvida, muito oportuno da gente colocar a vacinação de toda a família em dia. Gripe, para quem não tomou, febre amarela, para quem não está em dia, sarampo. Olha, você sabe que muitas das doenças que a gente chama da medicina do viajante, muitas das doenças que o viajante adquire durante a sua viagem, muitas delas são preveníveis por vacina. Então, às vezes, a diarreia do viajante, a gripe que o viajante pega na viagem, ele poderia estar se protegido, podia ter se protegido antes de vacinar. Então, vale a pena, sim, uma checagem na saúde, visitar o pediatra, olhar para a sua caderneta de vacina de adulto, né? Vacina não é só para criança, e a gente viajar mais tranquilo e mais seguro. Doutor, assim, pensando, a gente falou no começo sobre os meios de transporte e tudo mais, né? Existem recomendações específicas, né, para transporte das crianças, né, viagens, passeios. Quais são essas recomendações, por exemplo, de carro, né? Como seria esse contexto? A gente foi para Ilhabela recentemente e não é uma viagem que você entra no carro e desce no lugar, como muitas vezes é um avião. Para xixi, para comer. Às vezes precisa abastecer o carro. Então, nesse transporte das crianças, nesse trajeto, esse percurso e nessas pausas que acontecem, quais seriam os nossos cuidados? Olha, sempre que você descer do carro, né, ou as crianças e nós mesmos adultos, e for num banheiro de uma estrada, num local de alimentação ou para abastecer, é importante colocar máscara, né, Ju? Nesses momentos, a gente hoje, com a convivência, a gente não deve relaxar nessas medidas. A gente fica achando que a pandemia já passou. Para quem tinha 70 mil casos por dia, agora só tem 7 mil, acha que já acabou. 7 mil casos por dia é muita coisa. Quando tinha 4 mil mortes por dia, agora a gente tem 200, parece que acabou. 200 mortes por dia de uma doença qualquer, né? São 6 mil no mês. É muita gente ainda tendo quadros graves de Covid, então o vírus está por aí. A gente não deve relaxar, não. Então, usa máscara, cuidado com tocar superfícies, lavar a mão com frequência, carrega aquele álcool gel lá, que é super importante também, porque nem sempre a gente tem uma pia à disposição, água e sabão. Vai comer, vai se alimentar, higiene das mãos antes e depois. Chegou no carro, recoloca o álcool gel, tira a máscara, guarda essa máscara num lugar não contaminado. Tudo isso ajuda e ajuda bastante a gente prevenir durante a viagem, porque ninguém quer estragar a viagem, né, Ju? Já pensou? Você pega uma doença no meio da sua viagem e o filho com febre, e vocês lá não podem sair do quarto e tem que ficar com ele doente, estraga a viagem da família toda, né? Sem falar quando às vezes precisa voltar mais cedo, né? E, doutor, sabe algo que parece tão básico, mas que eu aprendi nisso tudo, até aprendo muito com as minhas seguidoras também, e sobre como manusear a máscara, né? Porque às vezes você vai lá, você pega aqui na frente da máscara. Então, retirar, higienizar a mão, retirar a máscara, se for por aqui, ou aquela outra que vai aqui em cima, você saber onde pegar a máscara, né? Porque senão não adianta a gente ter tantos outros cuidados e contaminar a própria máscara, né? Então tem esse detalhe também, né? E a máscara tem que estar bem adaptada, né? Talvez o que a gente mais aprendeu com a pandemia, ficaram fazendo um monte de estudos aí. Uma máscara, duas máscaras, máscara de tecido, máscara... Sabe, o grande segredo da máscara funcionar é a adaptação no rosto. Você não tem que ter muito espaço ali no queixo, embaixo, no nariz e na boca para a entrada, para o vírus circular, o ar circular ali fora. Isso para a criança faz toda a diferença, que às vezes a gente não encontrava muito máscaras para as crianças. Agora você até acha, mas as crianças menorzinhas de 2, 3, 4, 5 anos, com aquelas máscaras sobrando, grande máscara de adulta, pendurado para baixo, aquilo lá não adianta nada. Então, você tem que ter uma máscara mais adequada, adaptada e justa para o rosto de quem está usando, né? Nas crianças, essa atenção especial. Adulto mesmo, tem gente que tem uma carona maior, tem gente que tem uma carinha mais delicada, então a máscara precisa estar bem ajustada.
Tá vendo, minha gente? Seguimos aprendendo. Agora, doutor, pensando assim, no destino, né? A gente pesquisa, a gente quer o melhor para a nossa família, de repente alugou uma casa, ou vai ficar numa pousadinha, ou vai ficar na casa de um familiar. É um território novo, e com criança a gente sabe que no nosso contexto diário, dentro das nossas casas, a gente deixa baby safe e deixa seguro para os pequenos. Quais são os nossos cuidados primordiais chegando num ambiente novo com as crianças? Olha, tudo depende também da idade, né, Ju? Claro que os cuidados com uma criança de 7, 8, 10, 12 anos é muito diferente de uma criança de 2, 3, 4. A vigilância, por exemplo, de acidentes tem que ser muito mais intensa. A gente sabe que nessa fase dos 2 anos é onde acontece a maior parte dos acidentes domésticos, né? Vão mexer no fogão quente, no forno quente, vão Sim. queimar a mão, vão virar panela, afogamentos em piscinas locais que não conhecem, enfim, qualquer tipo de ingestão de medicamentos que deixaram ali por cima, produtos tóxicos. Então, tem que ter muito cuidado com esses acidentes, especialmente em ambientes onde a criança não está habituada, né? Onde é o normal, onde a necessidade de explorar é muito grande. Crianças adoram buscar as novidades e descobrir o que está ali à volta. Então, a gente precisa tomar cuidado mesmo. Sol, né? Insetos, repelente, protetor solar, isso tudo é muito importante nas viagens, né? Procurar ter uma alimentação, como a gente falou, saudável, evitar risco de intoxicação alimentares. A principal causa de doença do viajante é a diarreia do viajante. É aquela intoxicação de quem viaja e come uma comida que não está acostumada, um tempero mais forte, e normalmente vem a diarreia, vem o vômito, passa mal. Isso é muito desagradável e pode colocar em risco até a hidratação, levar uma desidratação das crianças. Então, cuidado com insolação, hidratação sempre, alimentos de procedência sempre reconhecidas, né, e seguras para a alimentação da gente e das crianças, cuidado com os acidentes domésticos, protetor solar, repelente para mosquito, e, obviamente, aí a gente tem que procurar, dentro, né, do ambiente que você está, ter não só essa segurança desses aspectos todos, mas especialmente para quem é alérgico, né, quem tem uma doença alérgica, cuidar desse ambiente não ser para não ser um ambiente promotor de crises alérgicas, né? Você vai às vezes para quartos de pousada, de hotel, na casa de alguém que a criança não está habituada e a criança tem uma baita crise de rinite, de asma, de bronquite por conta do ambiente, de coisas que não está acostumado. Então é um desafio viajar. Nem sempre viajar termina, né, numa história boa, só com as fotos bonitas. Mas é isso que a gente tem que procurar preservar a saúde de todos, o bem-estar mental, com descanso, que é super importante, mas cuidar do bem-estar físico também. Muito bom, doutor. Eu te agradeço sempre por trazer informação de qualidade para a gente. Caso vocês tenham mais dúvidas, caso vocês sintam assim, num momento de buscar por informação, que você pode confiar, acesse a campanha Mais Que um Palpite, www.maisqueumpalpite.com.br, e tem também Mais Que um Palpite aqui no Instagram, tem também no Facebook, para que a gente possa se fortalecer naquilo que a gente sabe. Porque achismo complica, né, doutora? Essa campanha é muito sobre combater as fake news também. E o achismo gera insegurança. Muitas vezes a gente toma atitudes que não são as ideais e prejudica a experiência de todos, né? E converse sempre com o seu médico, sua orientação como pediatra, porque é mais que um palpite, né? O palpite sempre, os palpites sempre bem intencionados, nem sempre eles são os melhores, né, Ju? Então a gente ouvir o pediatra, ouvir essas fontes confiáveis de informação. O site da campanha está super legal, com um monte de informação sobre sono, sobre nutrição, aleitamento, uso de telas, atividade física, vacinas, infecções. Olha, tem muita coisa legal lá para vocês curtirem e compartilharem. É nossa rede de apoio, como eu falei no começo. Agora vocês entenderam o contexto? Por que eu chamo o doutor Renato de minha rede de apoio? Porque esse projeto realmente, eu me conectei muito com ele, eu fico feliz em trazer esse conteúdo para vocês. E lembrem, se vocês puderem, encaminhem esse vídeo para quem possa se beneficiar dessas informações, dessa troca, marca as amigas aqui nos comentários, outras amigas, mães, famílias, porque informação de qualidade nunca é demais. Obrigada, doutor Renata. A gente se vê numa próxima. Tchau, Ju. Obrigado. Prazer sempre estar com você. Tchau, tchau. Obrigada.